Salve, terráqueos! Começando mais um Pode Tudo no portal Tudo TV. E o nosso convidado de hoje, ele é multiplataformas. Ele é professor de teatro, ele transita aí no teatro, ele transita também aí na música, no mundo da dublagem, nesse universo aí das vozes, da dublagem. Ele é... Eu sou o Gabriel Hideki, muito obrigado por estar aqui, obrigado pelo convite, Kleber, muito obrigado, fico muito feliz. E tamo aí, vamos nessa. Lançar o Aê! bagulho. A gente que agradece, né? A gente que agradece. Você aí no universo da dublagem, né? Bacana essa questão das vozes, né? Permite a gente ir pro grave, pro agudo. Então, eu tinha muita questão com isso quando eu era criança, porque minha voz era sempre meio fina, né? Eu fui o famoso taquara rachada quando eu era criança, né? Passando por questões hormonais. Então, eu sempre transitei muito entre o fino e grave enfim, eu quis ser ator porque eu queria ser dublador. Então eu pensei, eu acho que isso pode me ajudar. Ah, aquela voz era mais pro agudo. Minha voz é um pouco mais para agudo, mas eu consigo hoje em dia deixar um pouco mais grave, assim, dependendo da situação. Vai trabalhando, né? A gente vai encontrando, né? Outros tons. É a flexibilidade, né? Quando você tá na aula de teatro, aula de voz, e que fica fazendo 15 mil vezes, aí tipo, beleza, tá. Ah, o aquecer a voz, né? Aquecer a voz, nossa senhora, aquecer a voz 15 milhões de vezes. Mas Dá resultado. dá resultado, certo? Dá resultado, acho que dá resultado. Reflete, reflete. Você nasceu em qual estado do Brasil? Cara, eu sou de São Paulo. Capital. Capital mesmo, sou São Paulo capital, mas eu tenho muitas raízes no interior de São Paulo, assim, numa cidade chamada Pilar do Sul. Acho que ninguém aqui deve ter ouvido falar dessa cidade, Pilar do Sul. Eu já ouvi falar, mas não me recordo assim, qual cidade maior que é próximo. Sorocaba. Ai, bem É perto. bem pertinho. De Sorocaba dá tipo 40 minutos sem trânsito. E eu tenho muita raiz lá porque minha família, por parte de mãe, é de lá. Então, assim, eu fui muito, por muito tempo na minha infância eu vivi Em Pilar. em Pilar, interiorzão, assim, interiorzaço, assim, cidadezinha minúscula, aquela cidade típica interiorana que todo mundo se conhece, a conversa, a fofoca come solta. Você já chegou, se pegou já fofocando também na cidade? Na cidade já, não Quem tem como. nunca? Não, às vezes o epicentro da fofoca era minha família. Aí não tinha nem como fugir, não tinha nem outra questão, assim, não tinha nem Tentar mudar de assunto. tentar mudar de assunto, não, nossa, não, era situações, e sim, situações em que quando você é criança você não entende, né? Então você meio que só fala, assim. A criança ela solta, ela é espontânea. Então, e aí às vezes eu falava mais do que a boca. Aí, tipo, minha avó ficava muito brava comigo. Minha mãe também ficava meio assim, Jesus Cristo, moleque, cala a boca. Eu tenho que querer pisar no seu pé, né? Exatamente, assim, e era meio de inocência mesmo, porque não sabia, não tinha noção, né? É a espontaneidade da criança. Em Exato. São Paulo, qual bairro você viveu na infância? Cara, eu sou da ZL. Eu sempre fui da ZL, Zona Leste de São Paulo, na Vila Matilde, que é próximo da Penha. Eu falo que a Vila Matilde ela é o centro entre estar na quebrada, aí é Itaquera, São Miguel, Hermelino, ou ir para um lado um pouco mais riquinho, assim, entre aspas, Tatuapé, Anália Franco. Então, assim, eu sempre morei no meinho, assim. Você ficou na divisa. É divisa, exatamente, eu era divisa. Só que eu estudava mais próximo de São Miguel, Hermelino, um pouco mais quebrado, assim. Então eu passei minha vida inteira, assim. Tanto que, sei lá, mudança, eu nunca me mudei, assim. Que eu me lembro, assim. Porque quando eu era criança no interior também, era tipo, bem criancinha. Depois, quando eu fui crescer, eu vim pra São Paulo. E lá na ZL era possível brincar na rua, pega-pega, jogar bola. Cara, pior que não, porque minha rua é uma subidona. Então não dá pra brincar na rua, assim. Então, tipo, se brincasse de bola, a bola ia rolando, assim, até o final da bola. Carrinho de rolimã. Carrinho de rolimã, mas eu gostava muito de brincar de bonequinho. Eu era de criar historinhas, assim. Então minha mãe me zoava muito, que eu era uma criança meio preguiçosa, assim. Porque. E eu desistia muito fácil. Minha mãe falava, cara, você desistia de tudo, assim. Então, por exemplo, bicicleta. Eu caí umas 2 vezes, eu falei, não quero mais andar de bicicleta. Eu não quero mais, desisti, não vou andar de bicicleta. E minha mãe, Pegava assim, pânico mesmo, assim. eu olhava e falava, caí. Aí eu tenho do lado o meu bonequinho do Goku, que não vai me deixar cair. Então eu vou brincar de Goku, assim, vou brincar de Dragon Ball, assim. Mais seguro, né? É mais seguro. Eu criava histórias, eu adorava criar histórias. Eu ficava muito. Eu era meio Andy do Toy Story, assim. Então eu ficava inventando histórias, assim, que o Goku, o Seiya e o Max Steel, eles têm que se unir pra lutar contra um bichinho de pelúcia que eu tinha, assim.
Viajava muito. Não, eu viajava demais, assim. E aí eu lembro de algumas situações, assim, que eu tava no meu quarto brincando, e aí, tipo, berrava. E aí minha mãe ficava na porta, assim, me olhando, me julgando, falando assim, tá bem, moleque, assim, tá acontecendo alguma coisa? E eu, tipo, ai, mãe, é que o Goku, ele traiu o Seiya, assim. Você não sabe o quão ruim é isso. Enfim, e meu quarto, na infância, não tinha porta. Então, assim, imagine pra um moleque que cresceu sem uma porta no quarto, assim, tipo, era. Cara, nossa, Fugia do comum, né? fugia do comum, assim. Então, eu meio que assim, eu me acostumei, né? Porque eu falava, ah, tá, não tenho privacidade, meus pais vão ouvir mesmo, assim, né? E você era filho único. Eu sou filho único, eu sou filho único. Eu sou filho único porque depois de mim, meus pais desistiram de ter mais filho. Eles falaram assim, um tá bom. Um dá muita despesa. Um tá bom, assim, só um. Não era pela imaginação, pela criatividade que você tinha. Não, não, meus pais sempre adoraram isso, porque desde criança minha mãe sempre fomentou, assim, esse meu lado artístico. Então, até por conta da escola, quando eu estudei, assim, quando eu era criança, o colégio que eu tava fazia apresentação de teatro, de dança, então eu sempre tava lá, assim, Sempre participar. sempre participava, eu era sempre um dos primeiros que falava, eu quero participar, eu quero atuar, ou eu quero dançar. Então, e minha mãe, minha mãe adorava, assim, minha mãe adorava me ver dançar, assim, e meu pai também gostava muito, assim, quando eu era criança, assim, desse meu jeitão mais assim, esse pai ele tem alguma coisa, esse menino aí, tem alguma coisa. Como diz, parece que a arte, né, tava te puxando, né? Então, ou era arte ou era ser gay, meus pais estavam assim, ou ele é gay ou ele é artista, aí, é artista. É artista. Esse jeito assim, sempre brincalhão, adoro teatro, Espontâneo. espontâneo, era sempre assim. É. E aí chega um momento que você, de fato, começa a ir pro teatro, a fazer um curso de teatro. Então, e foi muito doido, assim, porque no colégio eu era meio perdidão, assim, eu não gostava de estudar. E, e eu não sabia o que fazer da vida. E eu já via meus colegas assim, eu vou ser médico, vou ser advogado, vou ser engenheiro. E eu ficava assim, mano, eu não sei o que eu quero da minha vida, eu quero assistir meus animes, assim. E então eu fiquei meio perdidão. Até que eu tive um momento assim, quando eu era, quando eu era mais novo, eu tinha uma questão que toda semana eu inventava de ser alguma profissão. Que eu falava pra minha mãe, não, agora eu decidi. Agora eu quero ser engenheiro. Aí passava uma semana, minha mãe, filho, engenharia, né? Eu falei, não, história. Agora eu quero ser historiador. Não, filho, é agora? Não, agora eu quero ser advogado. Mas isso era real? Era uma coisa sua que vinha intuitivo ou você de repente queria assustar a sua mãe? Não era intuitivo, assim, nem era querer assustar, assim, era muito assim de, hoje eu tô afim. E era uma coisa muito infantil, assim, porque, por exemplo, às vezes eu assistia. Teve uma época que eu assistia muito House. A série House, a série de médico. E eu falava, cara, quero ser médico, mó legal ser médico, assim, saber de tudo. E eu virei pra minha mãe e falei, eu quero medicina. Não só pra minha mãe, eu lembro que eu tava no carro de uma mãe de um amigo meu. E ela perguntou, Gabriel, o que que você quer fazer da vida? Eu falei, eu quero ser médico. Ela, médico? Falei, quero ser médico. E ela falou pra minha mãe falou, quer ser médico, moleque? Eu falei, é claro, o House é médico. Eu quero ser, quero ser igual o House. E depois eu descobri o quão difícil é fazer medicina. Mas aí teve um momento de estalo, de voltar à questão artística, que foi quando eu tava vendo uma entrevista do Guilherme Briggs falando sobre dublagem, assim. E porque na época, se eu não me engano, isso era 2015, 2016. Antes até da pandemia. Bem antes da pandemia, assim, eu tinha 15, 16 anos, assim. E eu lembro que não era tão popular dubladores aparecerem assim, o rosto e falar sobre a profissão, era um negócio meio, de vez em quando, numa entrevista especial, numa reportagem de um telejornal, tinha. E eu lembro que o Brix falava sobre ser dublador, e eu fiquei encantado, assim, eu falei, meu Deus do céu, eu falei, eu quero isso, eu quero fazer isso na minha vida, Que assim. até então você brincava lá com os bonecos, né? Tinha toda a imaginação. Exato, toda a imaginação. E aí eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Eu virei pra minha mãe, e minha mãe, vacinada de que a cada semana eu queria ser alguma coisa, eu era tipo a Barbie, toda semana 15 profissões. E, e ela falou, ai, tá bom, tá. Senta lá, Cláudia, vai, você quer ser dublador? Pelo amor de Deus. E aí eu falei, não, eu quero realmente ser dublador, eu
Eu falei, não, eu tenho os cursos aqui enfim, do Senac, que foi o primeiro que eu fiz. Ah, você chegou a fazer Senac? Sim, eu cheguei a fazer o Senac. Que curso, qual era que você fez lá? De dublagem. Ah, Tinha um curso de dublagem, ai, que se eu não me engano eram 6 meses, eu acho. você lembra qual foi o professor? Ai, era. Tem Márcia, acho que Márcia do... Era ela. Era a Márcia. E a Márcia Del Mônaco, foi um amor, assim, de professora. E eu fiz o curso lá do Senac, minha mãe falou, tá bom, já que você quer fazer, eu vou pagar, eu vou ajudar. E eu fiz, eu fiquei encantado, assim, eu falei, meu O Deus. Figueira Júnior, você chegou a encontrar com ele? Acho que Não, ele era outro período, né? não, eu não cheguei contra ele. Lá dos professores, assim, eu só encontrei com a Márcia mesmo. Ah, mas você já ouviu falar ou conhece o Figueira Júnior? Já, já, já. E, e foi muito engraçado, assim, então foi muito legal. E aí essa questão também, de novo, da voz, assim. É porque é uma coisa, como diz, né? A gente está com aquela vontade, tem um conhecimento ali da vontade e de repente ir para a prática, né? E Sim. executar, Exatamente. vivenciar. Exato. E teve essa pequena vivência, assim. E eu lembro que foi a primeira vez que eu me lembro, assim, né, na minha vida, assim, que eu falei, caramba, eu acho que é isso. Sabe? Foi quando chegou aquele momento de tá, acho que esse é. E eles encontrou alguma dificuldade, desafio no fazer o curso no Senac de dublagem? Pô, vários, assim. Foi meu primeiro contato. Então, assim, eu ficava muito. Putz, a questão do microfone, por exemplo. Gritar demais, aí estoura lá estoura o mic, e aí tem que voltar. Aí tem a questão de você ler e falar pra tela, e aí é aquela coisa de você ter que decorar aqui as falas e dado na tela e falar. Então, assim, eu com os meus 16 anos, assim, eu fiquei meio biruta, assim. Só Muita informação, né? era muita informação, só que era aquilo. Quando teve uma aula, eu lembro até hoje, era uma aula de grito, assim. E eu dublei uma galinha. E era uma galinha. Cara, eu dublei uma galinha, exato. Cara, como é que é dublar uma galinha? Cara, eu dublei uma galinha. E era uma galinha que ela tava passando frio, tadinha. Oh. E eu lembro que maluquice, mas enfim, era o material que tinha, era o material disponível, eu não tenho nada a ver com isso. E aí eu dublei a galinha com frio, assim. E aí foi aquela questão, né, que a Márcia virou pra mim e falou, cara, você tem uma facilidade muito grande de ir pro agudo e pro grave. Muito grande. E eu fiquei assim, eu fiquei meio, meu Deus, uau. Então... E você consegue lembrar como você fez a voz da galinha, sentindo frio? Foi meio assim, a galinha tava assim, ai, que frio, ai, que frio. E aí... Ela botou ovo? Não, tadinha, ela só tava passando frio, mas acho que ela não... ela nem chegou a botar o ovinho dela. Então, essa foi, acho que foi a primeira aula, assim, que quando clicou, eu falei, é isso. E aí... E foi uma consequência. Então, por exemplo, eu pensei, tá, dublador. Para ser dublador, eu preciso ser o quê primeiro? Todo mundo fala que todo mundo só fala, mas é um fato, você precisa ser ator. Ter o DRT. Ter o DLT, Que é um registro. ter o registro. Então, se eu não me engano, isso foi em 2016, foi 2015, 16. Em 2017, 18, eu entrei no Macunaíma. Mas antes de você entrar no Conaíma, para a questão do registro, né, de exercer ali a ator, a função de ator, você não, lá no Senac você não ficou só na galinha, não dublou só a galinha. Não, não, mas a galinha foi a primeira aula que clicou, que eu falei, putz, beleza, eu fiz um negócio certo, que foi legal, elogiado. A galinha marcou. Cara, a galinha me marcou muito, assim, é muito louco falar isso, né? Sem contexto, a galinha me marcou Que muito. um dia você pode dizer que você já dublou uma galinha, já, já deu vida, voz para uma galinha. Sim, e eu acho que essa que é a beleza, né, da profissão de ator e dublador, é que a gente pode ser tudo, assim, literalmente tudo, assim. Eu falo brincando, às vezes minha mãe, hoje em dia, ela fala assim, ainda dá tempo, assim, minha mãe, ela brinca, assim, minha mãe me apoia muito, mas às vezes ela dá umas brincadas, assim, dá tempo ainda de ser advogado, dá tempo de fazer um curso, um concurso, não sei o quê. E eu falo, mãe, eu vou ser advogado, eu vou interpretar um advogado algum dia, eu vou dublar um advogado algum dia. Então, Vivenciar isso. exato, eu acho que essa que é a beleza, assim, da profissão. É porque você pode ser tudo, sim. E aí você vai para uma Macunaíma e começa a estudar teatro no Macunaíma. Isso, eu começo a estudar teatro no Macu, e primeiro com iniciantes, então era um negócio bem tranquilinho. E aí em 2019, eu acabei prestando
pra faculdade, né? Na época de vestibular, de cursinho. E eu, Então não foi entediante, não. Você começou realmente a se encontrar e levar a sério. Tanto é que, né, você já foi para a faculdade. sim, eu levei bem a sério. E foi uma coisa que eu falei, eu vou fazer a vero, assim. Já que eu quero ser ator, eu vou por todos os caminhos possíveis, assim, que eu conseguir. Então em 2019, eu fiz o vestibular do Célia Helena, né? Eu fiz todo o processo seletivo e eu passei. E aí chegamos ao ano incrível de 2020, né? 2020 que aconteceu nada, né? Não aconteceu nada, foi uma delícia 2020, não teve nenhum problema, assim, pandêmico. Então, assim, cara, 2020 eu entrei na faculdade, eu tive 2 semanas de aula e aí veio a pandemia, Bem, Covid. veio o Covid. Aí pausa-se tudo, né? E aí, Kleber, eu te pergunto, como faz teatro online? Como que faz aula de teatro online na sua casa? Olha, eu vou te dizer que a gente estava ensaiando uma peça e começou a fazer online. Ah, tá lindo, o texto tá dominando. Nossa, que nuance. Tava tudo muito lindo ali no quadradinho da tela. Tava cada um na sua casa. E quando foi no período do chegar dos finalmente, que liberou para poder começar a fazer de máscara e tal, travou tudo, Hum. porque não tinha corpo. Os atores estavam muito no texto brilhante, nuance, pausas, enfim, mas o corpo não tinha corpo. Não tinha expressão corporal. E foi muito isso. Então, assim, eu lembro de umas. Cara, eu lembro de umas bizarrices, assim. Então, por exemplo, eu lembro, eu tava fazendo o Macu e o Célia ao mesmo tempo. Nossa, que desafiante. Desafiante, assim. Tanto que eu lembro de um colega meu do Macunaíma que virou e falou: Cara, você vai odiar teatro. Eu falei: Como assim odiar teatro? Ele falou: você vai meio que viver teatro, faculdade, curso técnico. Eu parei e falei: Verdade, né? Talvez eu meio que odeie teatro, né? E eu fiquei com esse medo. Eu fiquei com esse pensamento. Eu falei: Cara, será que eu vou odiar teatro? Porque a galera que fazia curso técnico era assim: eu trabalho durante a semana, eu tô estressado, eu vou pro teatro no sábado. Nossa, aí eu me libero, eu destravaso, eu não sei o quê. No meu caso, não. A minha semana estressante era na faculdade, que é o que é artes cênicas. Então, assim, eu me estressava no teatro. Aí sábado tinha o quê? Mais teatro. E aí eu pensei, meu Deus, só que não teve essa questão, pelo menos não comigo. Eu não tive esse problema de enjoar de teatro. De ficar sobrecarregado. De ficar sobre. Não, até porque pandemia era assim, né? Era gravar vídeo, né? Eu me senti, foi um momento blogueiro, assim, por um ano e meio, assim, eu me senti muito blogueiro. Então eu gravava vídeo, e não só eu, né? Minha família, que todo mundo esteve junto, assim. Participava. Participava, então do nada minha mãe tava no sofá e falava: Ó, você pode gravar aqui? Ela, claro, né? Eu lá, minha mãe gravando. Eu falava: Mãe, eu preciso de uma mão, né? Que não seja a minha. Aí minha mãe ia lá. Eu falava: Pai, eu preciso que o senhor apareça de costas. Aí meu pai ia lá aparecer de costas, assim. Ele envolveu toda a Eu família. envolvi toda a família, assim. E era legal também pra isso, porque foi um período muito estressante, muito traumático. Então, Era. qualquer coisinha, assim, que pudesse distrair, dava certo. Mas a situação bizarra é que, em pandemia, eu não sei como foi pra maioria das pessoas que foram artistas nesse período, você tinha dois jeitos. Ou você gravava em casa e ficava um Frankenstein de edição, iluminação, porque um tinha um celular X, Y, Z e ficava aquela passaroca. Ou você era mais ousado ainda e você ia pro Zoom. E você fazia a peça ao vivo no Zoom. Assim, que é maluquice. Quando você fala isso, parece que é uma utopia, parece que é uma distopia, na verdade, parece que é um outro mundo. E eu lembro de uma dessas peças do Macunaíma que o professor falou: vai ser ao vivo, vai ser no Zoom. Aí a gente falou: tá, legal, se cair a internet, legal, né? Se cair a internet de alguém no meio da cena, beleza, um beijo. Improvisa, segura até voltar. E aí, esse professor, ele gostava muito de mudar as coisas assim, em cima da hora, sem avisar aos alunos. Então, depois da primeira apresentação, ele virou pra gente e falou: Gente, muito bom, adorei, muito engraçado. Agora, pra segunda apresentação, vamos mudar o final. Daí a gente virou e falou: Como assim mudar o final? Ele: vamos mudar o final. Vamos fazer alguma coisa diferente, assim, vamos fazer um improviso. Aí a gente: Tá bom, o que que vai improvisar? Vai ser o menino X e a menina Y. Eu falei: Bom, eu de casa pensando, pelo menos não sou eu. Se a minha internet cair, não vai aparecer minha cara lá. Então, menos mal. Beleza, chegou no segundo dia de apresentação, com chegando nos finalmente, chegou no final, rolou um improviso, a internet do menino caiu. Hum.
Aí ficou a cara da menina, e no Zoom, quando alguém cai e tem, sei lá, poucas pessoas, assim, fica a cara da pessoa, a tela gigante, assim. Então ficou a cara da menina, assim, tipo, Que eu faço? tipo, Onde que eu vou? Jonas, Jonas, eu também te amo, Jonas. E ela, Jonas, não estou te ouvindo, Jonas. E a gente teve que acabar a peça, assim. Aí o professor, aí todo mundo apareceu, acabou a peça, que lindo, meu amor. E a gente Tá, ficou tipo, nossa, coitado improviso do total. menino, nossa. Então, assim, a gente viveu situações muito doidas, assim. Então, por exemplo, no Célia, a gente fez um mix híbrido, né? Então, a gente ensaiava online, só que a gente foi apresentar no Célia. Então, a gente foi até o Célia para gravar. E foi uma força-tarefa, assim, porque, cara, tinha um plástico, assim, dividido, assim, a cena. Uma pessoa ficava de um lado do plástico, a outra ficava do outro lado, pra não ter contato, pra não ter perigo. Toda a equipe de máscara, todo mundo a cada 5 segundos com álcool em gel, assim, todo mundo, meu Deus do céu, germe, não sei Que o quê. situação triste, né? Porque teatro é tão contato, olho no olho. Então, e aí a gente ficava meio, legal isso aqui, mas que não é bem teatro, né? Era uma E situação daquele momento, isso, que não sabia onde ia parar, né? uhum. Foi algo muito circunstancial. E eu acho muito engraçado lembrar de professores que falavam: não, gente, isso aqui vai abrir uma nova possibilidade no teatro brasileiro. Abriu nada, assim. Depois de 2022 que abriu o teatro, abriu tudo, ninguém lembrou que isso existia. Ninguém nem queria lembrar que isso existia, assim. E é tão, assim, maluco que indo além, né? A gente está numa fase, quase uma terceira guerra mundial. O que a humanidade aprendeu com a Covid, né? Com aquela pandemia. Cara, tem uma coisa que o Emicida falou, que ele disse assim, cara, pra mim, não me surpreende as pessoas não terem mudado pra melhor. Porque ele fala assim, quando você faz uma sopa e você coloca cenoura, batata e brócolis. Quando você tampa e passa o tempo, quando você tira vai ter o quê? A cenoura, batata e o brócolis, não vai ter carne. Então, assim, se as pessoas já eram ruins antes, não vai ser depois da pandemia que as pessoas vão melhorar, assim. Isso é uma coisa que o Emicida falou. E eu tentava ser mais positivo. Eu pensava, não, gente, pelo amor de Deus, né? Tipo, 700 mil pessoas morreram aqui nesse país. As pessoas vão melhorar. E não melhoraram, né? Né, mas é uma questão do mundo, né? Quando a gente fala do mundo, do globo, né? Do mundo, é, assim, particularmente, eu tinha essa esperança que os grandes chefes, né, Uhum. das nações voltassem repensando, revendo uma série de comportamento da humanidade, de olhar para o seu povo, para o seu país, né, de ter um afeto, uma fraternidade, né, um mundo Uhum. mais fraterno. Sim. E não, surpreendeu de não ocorrer. É, e é muito triste, assim. Então, foi um período muito tenebroso, assim. É, mas eu lembro que, enfim, na questão teatral, né? Na questão do teatro, depois que abriram, né? Os lugares, né? Os teatros mesmo. A galera nem lembrou que isso não existia. A galera nem queria lembrar que isso existia, né? Essa alusão que você fez do Emicida, né, da questão da sopa e não ter a carne, realmente um desenho muito simples e acho que é um caminho mesmo, assim, é uma resposta, né? É um jeito de se pensar. Se é certo ou não, acho que também depende de cada um, como cada um vê, né? É, a sociedade enquanto ela é construída. Mas eu gosto muito desse pensamento porque meio que Ele simplifica. ele simplifica. É um bom. É isso, ele simplifica bem, assim, o período e o que aconteceu no antes, o pós e o depois. E vocês conseguiram apresentar depois da pandemia, ao Sim. vivo? A gente conseguiu apresentar, foi. Assim, ainda com algumas restrições, né? Foi 2022, assim, que foi inclusive o ano que eu me formei no Célia. É, então a gente ficou meio assim, cara, a gente se apresenta, mas assim, recomendação. Pô, o público, se puder, vá de máscara. Os atores, a gente também, assim, tentava ensaiar ao máximo com, com máscara. É que depois veio as vacinas, ainda bem, vieram as vacinas e a gente meio que largou mão também, né? A gente meio que, já tá bom, né? Teatro é contato. Você Então, consegue lembrar onde você estava quando veio, bem no começo, março, fechou, começou, agora vai. cara, eu lembro porque é uma história muito. Hoje em dia eu dou muita risada com essa história. Eu dou muita risada, mas ela é um pouco impressionante. Eu lembro quando eu tava na faculdade, começou os primeiros casos em Wuhan, na China.
E beleza, eu tava lá sentadinho, esperando minha carona, né? Como todo bom é, camponês que sou, esperando para voltar para as minhas terras de Zona Leste. E aí chegou uma menina e falou: Oi, Gabs, tudo bem? E eu falei: Oi, né? É uma menina que mal fala comigo. Ela, tudo bem, né? Como é que você tá? Eu falei: eu tô bem, né? Tamo aqui, né? E ela, né, essa questão da Covid, né? Muito chato isso. Eu falei: chato, horrível, né? Ela o que que seus pais acham sobre isso? Hum. E aí eu pensei, como assim meus pais? Não, meus pais? Mas o que que tem a ver meus pais? Ela porque começou na China, né? E aí eu pensei, eu falei, não, eu parei, eu refleti, eu falei, não, calma. Essa mina Onde ela tá querendo chegar? não tá. Eu nem tava assim, eu já tinha passado no que ela quer chegar, eu já tava assim, cara, essa mina, ela está pensando que pelo fato de eu ser japonês, ela acha que eu tenho Bluetooth com toda a Ásia. Ela acha que assim, não, é porque aconteceu na China, você tem o olho puxado, você claramente sabe, você. Generalizando. Ela generalizou, assim. Eu olhei pra cara dela e falei: Não, meus pais não sabem de nada, não. Meus pais, eles não sabem, né? Eles não. Eles estão em Tóquio. Tipo, nossa, eles nem são chineses, assim, são ascendentes de outro país, assim. Eu fiquei, cara, eu achei tão bizarro isso. Foi uma lembrança que eu tenho. Eu falei, mano, que essa mina tava em Nárnia, essa mina tava em algum outro lugar, assim, pra ela mandar esse negócio, pra ela falar isso. A desinformação, né? A que ponto chega? Não, exato, assim, e hoje em dia eu dou risada, na época eu fiquei meio puto, assim, eu falei, caralho, essa mina, acho que eu sou com o olho puxado, eu conheço todo mundo, assim, eu tenho Bluetooth, todo asiático tem Bluetooth com o outro, então, assim, se eu parar aqui, ó, cara, em Seul, na Coreia do Sul, Conectou. cara, o parque tá comprando McDonald's, parque, você não pode comer, parque, você tem colesterol, parque, não pode. Pô, lógico que não, mano, pelo amor de Deus, quem pensa assim, tá ligado? Mas, uma outra lembrança que eu tenho foi quando eu tava me preparando pra ir pro Macunaíma e o professor falou, galera, cancelou a aula. Cancelou a aula porque não dá mais, assim, a gente vai ficar uma semana. E a gente pensou, uma semana, né? Aí essa semana virou. Foi virando. Pra mim marcou muito, assim. Eu lembro que eu viajei para outro estado para ficar isolado no meio do mato e tudo. E aí, vários carros saindo. Uma sensação, uma tristeza, uma angústia de guerra. Hum, Porque na Dutra indo embora, aquele monte de carro indo embora. Vamos, vamos, vamos. E aquela urgência, preciso ir embora, cidade grande, sai fora, sai fora. E aquela angústia, parecia que tava fugindo de alguma sim. coisa, de uma guerra, de uma bomba que tava para chegar pra... Cara, assim, falando de referências, assim, eu não sei se você conhece o jogo barra série da Last of Us. E assim, é um jogo, e a série também, ela se passa num mundo pós-apocalíptico que começou um vírus, assim, um fungo, né? E transformou as pessoas em zumbis. E eu lembro que quando eu via imagens, assim, da galera indo pra mercado, assim, pegando tudo e destruindo, vamos fazer estoque de papel higiênico. Eu falei assim, cara, eu me sinto nesse jogo, eu me sinto numa distopia, em The Walking Dead, assim, eu vou acordar igual o Rick, olhar pro lado e ver zumbis, assim. Eu falei, mano, o que que tá acontecendo, assim? Mas a realidade foi muito mais chata do que a imaginação. Imaginação. A imaginação, ainda bem nesse caso, né? Porque, pelo amor de Deus. Mas foi isso, então essa foi a minha experiência, assim, como aluno de teatro online. Inclusive, nesse período de pandemia, eu saí do Macunaíma, eu tranquei. Porque aí foi uma questão de, cara, eu não aguento fazer teatro online. Não dá, eu não sinto verdade nisso. Eu não... E aí chegou aquele momento, eu falei, ó, eu vou sair. Ou eu saio do curso técnico ou eu saio da faculdade. Eu preferi sair do curso técnico. Então eu ainda, teoricamente, eu nunca me formei no Macunaíma. Apesar de que eu voltei pra lá várias vezes depois pra ser assistente, enfim. Mas eu acabei optando por finalizar O Célia o Helena, Célia Helena. você deu continuidade. Eu dei continuidade. E aí, bonitão? Sua lona ainda está rasgada? Sim, está. E eu queria saber o que posso fazer. Você só precisa ligar para Lonas Guarulhos. Isso mesmo! Além do melhor preço e qualidade, eles têm telas e lonas. Venha você também para Lonas Guarulhos. O melhor preço e a melhor qualidade.
E na quinta-feira, o nosso convidado, ele é um ser de muita luz. Ele é big talentoso. Ficaram curiosos, né? Então assistam. Nos vemos lá! Você vai se divertir com Lamparina e seus comediantes no programa O Baú Porta Tudo, no portal Tudo TV, o canal da família. E é chegado um momento que você também vai pra música. Você começou tocando uma banda. Cara, música foi muito doido, assim, porque meu avô era músico, assim, meu avô era um baita saxofonista. Ele tocava em marchinha, ele tocava em bloquinho de carnaval. Isso em São Paulo mesmo. No interior, em São Paulo, no interior. E assim, cara, a vida do meu avô é muito doida, assim. Foi um cara muito batalhador, assim, Você muito foda. digamos que ele saiu à frente do tempo. Pô, ele era, assim, ele aprendeu saxofone sozinho, assim. Ele morava na rua, assim, a mãe dele expulsou ele de casa. E ele foi morar, ele escutou uma vez, assim, ele tava passando numa rua, assim. E ele ou começou a ouvir alguém tocando saxofone. E ele falou, cara, eu quero aprender. Aí o cara virou e falou, tá, mas você tem dinheiro? Ele falou, não. Aí ele, moleque, você limpa aqui então quando acabar o último aluno, você vem e você aprende. E meu avô aprendeu assim. E então meu avô, ele era muito, muito, muito foda nesse sentido. E eu sempre, e assim, eu queria muito tocar algum instrumento, assim, só que eu não sabia o quê. Violão não era muito a minha praia, não gostava muito. Sax também não. Meu avô tocava, eu tentava tocar e eu não conseguia. Vocês tinham muito contato, você e seu avô. Sim, a gente era bem próximo, a gente era muito próximo. E ele sempre lhe dando atenção e te dando dicas dos instrumentos. Sim, um pouquinho, né? Era mais uma questão assim, os instrumentos era tipo, no final de semana, a família, ele ia lá e tocava um pouquinho. Ou quando eu enchia muito o saco dele, eu falava, toca um pouco, assim, ele falava, ia lá e tocava. E pra ele devia ser o máximo também, né? Putz, Interessado, né? sim, é isso, né? Tipo, a família, assim. Da família, quem é artista mesmo foi meu avô e eu. O resto seguiu por caminhos mais normais, entre aspas, se a gente pode falar desse sentido, né? Um lugar mais comum, assim, de profissões. E então era muito engraçado quando eu falava pro meu avô sobre, avô, hoje tinha um negócio que assim, eu não sei, talvez Freud explique, talvez algum psicanalista ou algum psicólogo me explique isso. Mas eu adorava morrer em cena. Eu adorava morrer. Eu achava muito da hora morrer. Como é morrer em cena? Como é morrer em cena, exato. Porque assim, quando a gente morre na vida real, uma vez não tem como, né? E aí eu gostava muito, assim. Tanto que eu lembro, cara, na época da pandemia, assim, eu virei pra minha namorada e falei, amor, eu morri hoje. Ela virou, eu mandei assim, sem contexto. Eu falei, eu lembro até hoje, eu mandei uma mensagem sem contexto falando, amor, eu me esfaqueei hoje. Aí ela falou, pelo amor de Deus, não mande mais isso sem contexto, porque eu esqueci que você era ator, e até eu lembrar que você era ator, eu fiquei desesperado. Eu falei, desculpa, eu mandei. Desculpa. Falei, perdão, erro meu, me empolguei. Piadinha. Piadinha. Então eu comecei a tocar bateria quando eu tinha 15 anos, porque eu fui na igreja com a minha mãe, e aí tinha um colega da minha mãe, assim, né? Ele era filho de um amigo da minha mãe, e ele tava tocando bateria, eu olhei e falei, caraca, isso aqui é muito maneiro, eu quero tocar bateria. E aí eu comecei a tocar bateria. Então, e dali eu segui rumo a tentar uma banda, né? Banda. Qual que é o seu conceito de banda, Kleber? Qual que é o seu conceito? O que você entende por banda? Banda é o quê? Tem que tocar? Tem que tocar num bar. Aí configura a banda. Ou se juntar 5 pessoas já é banda. É bem extenso, né? Porque eu imagino um conjunto de pessoas, número de pessoas, cada uma ali numa função, vocal, batera, e vai, né? E vai. Então, eu tinha uma banda. Então, pelo seu conceito, eu tinha uma banda. Eu tive uma banda por 3 ensaios. Porque foi o que durou. Foi o que sobreviveu. 3. 3 ensaios. Porque a galera começou a trabalhar. A trabalhar em outras coisas, assim. Então foi muito. Poxa, mas faltou um cabeça de falar, gente, vamos pegar um sábado à noite, um domingo à tarde. Então, faltou cabeça, assim, né? Tinham muito. Ninguém tinha essa cabeça assim de empresário, vamos todo sábado, vamos ensaiar no lugar X e a gente vai manter. Não, teve um ensaio, foi legal,
Aí teve outro, foi legal. Aí o outro, a gente, nossa, estamos tirando um som maneiro. E acabou. O E aí, maneiro, e ficou no maneiro. ficou no maneiro, né? Poderia ser um maneiro num bar, maneiro numa praça, mas nunca rolou assim, então. Nunca é tarde pra vocês também retomar, ué. Ah, O exatamente. pessoal é vizinho, é próximo. Não, todo mundo mora num lugar diferente. Que hoje em dia- E se vocês tocassem pelo WhatsApp, É, começar... então, tocar pelo Zoom, assim, cada um no Zoom, abre uma janelinha, cada um tocando, assim. Ó, daí as ideias vêm. Cara, uma ideia. Cara, imagina uma ideia, fazer tipo um. Fazer o Gorillaz brasileiro, só que formado pelo Zoom, assim, tipo, cada um tem um nome, um codinome, assim, é o Caramelo, é o Capivara, é o Mandrake, é o Mano, assim, tipo, pô, tem uma ideia aí. Mas é assim que as coisas acontecem. É assim que as ideias coisas vêm. Uhum. Mas e foi isso, assim. Então, hoje em dia eu ainda toco, mas assim, nada profissional, eu toco mais por hobby. Aí, bateria, hoje em dia é uma questão que E se alguém te chamar, você consegue ali segurar e consigo. fazer. Tanto que eu toquei, assim, na minha formatura no Célia Helena, eu toquei, assim, que era uma coisa que eu queria. Eu quero tocar em cena. Eu enchi o saco do meu professor no último ano. Eu falei, cara, eu quero tocar, velho. E ele falou, beleza, arruma uma cena aí e toca. Aí a gente conseguiu introduzir música, assim, na nossa festa de Que formatura. eu percebo, tem bastante musicais que pedem instrumentistas, pessoas que tocam. Sim, e dá outra vida, né? Teatro e música pra mim assim, união perfeita, assim, tem que ter uma união entre teatro e música, assim, pra mim não pode faltar mais, assim. Não, você não tem uma compreensão que de repente destoa? Que uma coisa incomoda, que eu tenho amigos que não são artistas, Uhum. quando vão em musicais, eles me cutucam. Uhum. Quando chega nesse momento, que de repente o personagem tá dando texto ali, contando a história, e do nada ele foge, porque daí ele vai cantar. "Ah", enfim. Uhum. Aí perde a essência do fluxo do texto, O da fluxo história. tem muita gente que tem essa questão com musicais, assim, é que o meu ponto mais é você ter uma trilha sonora tocada ao vivo na peça. Então, por exemplo, eu tô agora com um grupo de teatro que a gente tá fazendo um texto infantil e tem música na peça. E tem brincadeiras, tem jogos, a gente toca instrumento. Então, é nessa questão mais orgânica, assim. Eu entendo, muita gente tem essa questão com musicais. Do tipo, a gente tá aqui conversando e do nada vem. Dublagem! E aí começa um número, aí vem, tipo, essas paredes somem, aí vem gente dançando do nada e volta, né? Tem muita gente que tem questão, por exemplo, tem La La Land. La La Land tem a famosa cena que tá todo mundo no engarrafamento em Los Angeles, aí todo mundo sai, começa a cantar, dançar, aí volta pro carro. É tipo, eu sei que tem muita gente que olha e fala, gente, pelo amor de Deus, assim, quem sairia no trânsito pra cantar? Imagina em São Paulo, a gente na Marginal Tietê, tipo, um trânsito, a galera, vamos cantar agora, vamos, tá. Então, eu entendo que Coisas que só a arte possibilita, mas eu entendo, foge muito da real, né? a galera tem um pouco desse prendimento ainda muito da realidade, assim, as pessoas meio que, não, porque, putz, saca, tava tão bom até ser um musical. Eu já ouvi muito isso, tipo, nossa, tava incrível, até começar a cantar. Tava maravilhoso. Aí começou a primeira nota, eu já tava assim, Jesus Cristo, não, pelo amor de Deus, pare de me torturar. Mas a minha questão com a música e teatro é mais nesse sentido, assim, tanto que eu fiz uma peça recentemente chamada Cerrado, que era uma peça também que todos os atores tocavam e dá outra pegada, assim, é maravilhoso, assim, Uma outra dinâmica. é uma outra dinâmica, né? Inclusive com música gravada, assim, então, por exemplo, a gente tá aqui vendo uma peça e entra música na caixa de som, assim, já é outra coisa, fica meio tipo, ai, nossa, que... Ai, dá aquele, tipo, ai, dá até um desânimo, assim. E nessas de música gravada, eu lembro que eu estava fazendo assistência para uma peça no Macunaíma e era musical. Os alunos queriam apresentar Noiva Cadáver. E aí, beleza, eu fui colocar as músicas, né, no som. E aí teve um dia que eu errei no meio da apresentação. E ficou sem música. E ficou os atores, assim, se olhando, assim, igual aquele meme do João Travolta, assim, tipo, a galera se olhando, assim, e eu mexendo, assim, em mil e uma coisas. Aí eu só vejo o diretor falando, o que aconteceu? Eu falei, deu ruim aqui, não sei o que. Ele, e aí acabou, assim, aí, tipo, eu falei assim, Jesus Cristo, eu nunca mais quero fazer isso na minha vida, assim, meu Deus, eu caguei no pau. E
E foi muito engraçado, assim. Foi... Passou, sobreviveu, ninguém morreu, como disse. Ninguém morreu, assim, tipo... A vida não parou. A vida não parou. Foi um pouco triste pra menina que tava lá fazendo o papel de uma das principais, que a família inteira dela foi nesse dia que eu errei. Mas assim, tirando isso, tirando esse detalhe... Histórias pra contar. Exatamente, história pra contar, pô, foi... Você é humano. Ela nunca vai esquecer desse dia, É a nunca vai vida esquecer. pulsando, né? É a vida pulsando. Exatamente. Vida que pulsa. Você morreu ou não morreu em cena? Já morri em cena. Quantas vezes? Ah, acho que foram umas 2 vezes. Eu lembro que eu fiz o álbum de família do Nelson Rodrigues. Do Nelson Rodrigues. E. Ah, eu esqueci o nome do personagem, mas era um dos filhos que queria pegar a mãe. Era o filho que queria pegar a mãe. Ah, eu esqueci o nome dele. Enfim. Normalmente são personagens fortes, né? E o Nelson sempre escreveu sobre as coisas mais bárbaras e profundas e cruas, assim, da humanidade. Então eu fiz esse filho que tinha uma paixonite pela mãe, e essa paixão ela não se consuma e ele acaba se matando. E eu lembro que a morte era, tem que ter se eu não me engano, a gente fez como se ele se cortasse, né? E eu lembro que foi muito engraçado, porque eu virei pro meu pai e falei, pai, eu preciso morrer hoje. Aí ele virou pra mim e falou, o que você tá falando, moleque? Você vai morrer hoje? Eu falei, na peça, o meu personagem morre. Aí ele, tá, como? Ah, ele vai se cortar. E aí foi muito bizarro, porque eu tava no corredor da minha casa, eu peguei uma faca, eu peguei uma groselha, assim, e parecia muito sangue. Aí meu pai gravou eu morto assim, ele parou de gravar ele. Jesus Cristo. Ele ficou olhando assim a minha imagem morta, ele... E eu felizão, eu falei, yes, eu falei, como ficou? Ele falou, tá ótimo, aqui você tá morto. Eu falei, yes, eu morri, yes, Objetivo, né? objetivo alcançado. Mas em cena, a sensação, consegue lembrar? Cara, é muito doido, assim, porque... Nossa, agora vai vir um momento meio filosófico, assim. Eu lembro que, assim, a questão é muito... Tem muita, assim, eu tenho muitas discussões na minha vida sobre questões de espiritualidade e religiosidade. Porque eu sou um cara que não acredita muito, eu sou agnóstico. Então, pra mim, eu vejo muito de uma forma até um pouco cínica e até um pouco meio não positivo, né? Um pouco negativo, assim, as coisas. Porque pra mim, morreu meio que acabou, assim. Então, é por isso que eu falo, assim, eu queria muito entender, assim, essa sensação, assim, porque nunca vai ter de novo, e de fato, nunca vai ter, pra mim, nunca vai ter de novo, assim, no que eu penso. Então, eu lembro que, cara, a sensação foi muito doida, assim, de tipo, nossa, tá ali, né, acabou, né, é apenas um registro, assim, e meio que acaba sendo, né, esse pequeno registro, assim, de algo que É uma passagem, né? é de uma passagem, assim. E a gente vê o quão rápido é a nossa vida, né, é muito doido, assim. E Ainda mais nos dias de hoje, né? Tanta tecnologia, tanta urgência. e as coisas meio que não morrem mais hoje em dia. O que é meio bizarro, assim. Eu lembro que eu tava. Isso nem é tão recente. Eu acho que isso é de 2016, 17. No Star Wars Rogue One, tem um personagem que o ator já tava morto faz um tempo. E o personagem tá lá, cara dele. Eles refizeram o ator em computação gráfica. E eu lembro que eu tava assistindo, eu falei, não, calma, esse ator morreu já, esse ator não tá vivo mais. E ele tava lá, tipo, depois saiu a notícia de que a família tinha permitido a Disney os direitos de imagem dele pra poder recriar ele em computação gráfica. E isso tá cada vez mais, assim, comum. Você tem o dublador original, o James Earl Jones, né, o dublador do Rei Leão, ele foi inclusive a voz do Darth Vader, que ele deixou escrito assim, ó, vocês podem usar minha voz pra tudo, assim, pra IA, pra... Depois, como vocês podem usar, assim. Tanto que foi usado em IA depois, enfim, em jogos, em propagandas, afins, e o parque também usa. Então é muito doido, porque meio que hoje em dia não morre, assim, por bem e por mal, né? Essa é a parte ruim. E a parte boa é, por exemplo, eu poder. Meu avô, que eu falei, meu avô é falecido. Mas eu consigo pegar um vídeo do meu avô e, tipo, pô, sempre vai ter essa parte, assim, sabe? De eu poder relembrar dele, assim. Essa é a possibilidade, né? Que a arte, que essa tecnologia nos possibilita, né? Sim. Mas o físico, O físico não vai ter, assim, né? E. Enfim, eu
é aquilo, né? Cada um lida, né, de um jeito, assim, né, com essa passagem, assim, né? Por exemplo, é muito doido ver as diferentes formas que cada cultura lida com a morte, assim. A gente aqui no Brasil lida com a morte de uma forma muito pesada, assim, muito triste, assim. A gente fica realmente de um luto muito pesado, né? A gente lembra com muita saudade, assim, a gente fica triste, a gente chora. Ao mesmo tempo que você pega culturas como a mexicana, é uma celebração, assim, é um novo ciclo, eles fazem festa. E é muito bonito ver essas diferentes formas, assim, porque não tem um errado e o certo, assim, né? Eu já vi muitas discussões de pessoas falando, nossa, como assim comemora quando morre? Cara, se você parar pra pensar que pra eles é um novo ciclo, que acabou um ciclo e vai se iniciar um outro que vai ser totalmente diferente, com novas possibilidades. Cara, é uma transformação, assim, de fato uma celebração pra eles. Uma passagem que tá indo pra uma outra Que pode possível ser, passagem. possivelmente melhor do que aqui. Então, da mesma forma da forma como a gente lida com o luto e com a morte, também não tá errado, assim. É claro, eu sempre vou ter saudade do meu avô, e cada um vai ter saudade de pessoas específicas, e tá tudo bem você ter esse luto, sabe? Esse pesar, assim. E é por isso também essa reflexão de como a gente leva a vida com as pessoas que os queridos, né, os próximos, a família. Se você tá ali 100%, se você se dedica, vice-versa, se doa, porque são esses momentos, essas lembranças que vão ficar, né? Sim, sim, sempre. Porque às vezes é libera da família e tudo, mas cada um num mundinho, assim, tocado a sua vida, e aí de repente o fulano morreu, chega a notícia, né? Uhum. E você não conviveu, né? Você não esteve presente, né? Então é por isso que é uma coisa que meu pai falou assim, quando meu avô faleceu, ele falou, cara, você aproveitou ele? E eu falei, aproveitei, tipo, cada minuto, assim, com ele. Todas as vezes que eu podia estar com ele, eu estive. Então meu pai falou, então, tá ótimo. Então você realmente fez o certo, assim. Porque é isso, cada momento que eu aproveitei com meu avô, eu aproveitei, e cada momento que eu tenho pra aproveitar com as pessoas que eu gosto, assim, amigos, familiares, eu aproveito, porque é isso, assim, a gente não sabe o que vai acontecer. E aquele sentimento, o sentimento do putz, e se eu tivesse feito tal coisa? E esse sentimento é péssimo, assim. Do se arrepender do que não fez. Exato. Assim, faça e dê errado, mas pelo menos fez, sabe? É pegar. Você tentou, tipo, e eu levo isso muito como caminho, assim, da arte, né? Que assim, putz, é difícil, é muito difícil. É difícil demais se sustentar com arte no Brasil. Ser professor de arte, de teatro, ser artista, ser dublador, ser ator. É muito difícil, mas eu vou tentar. Porque é o que eu tenho, é o que me resta, é tentar e pelo menos se não der certo, beleza, eu tentei de tudo, não deu, é isso. Mas antes disso, eu vou tentar a cada segundo que eu tiver aproveitar cada oportunidade, sabe? Porque senão fica nessa, assim, e fica muito triste, né? Você fica muito amargurado, assim. Pegando um exemplo, eu ouvi uma história, assim, de um dublador, que ele foi fazer um evento, um Anime Friends, eu acho, da vida, e veio um cara reclamar pra ele, assim, falar, nossa, mas esse mundo da dublagem é uma panelinha que ninguém entra. Aí ele ficou ouvindo, assim, pra você é assim? Então, eu tenho uma voz excelente, eu tenho um jeitão, assim, e era pra eu estar no mercado voando, só que aí esse pessoal, eles mexem, eles manipulam. Aí ele perguntou, mas como assim manipula? Você pode me dar um exemplo? Eu fui lá no Estúdio X, e aí eu fui fazer meu registro, fiz meu registro, e nunca me mandaram mensagem. E aí o diretor falou, cara, eu sou o diretor desse estúdio, assim. E ele começou a falar, velho, você veio, você não cumprimentou ninguém, você foi fazer o registro de voz, assim. E o que você fez depois? Você fez alguma coisa? Você só ficou reclamando? E o cara falou, eu não fiz nada, assim. Então é aquilo, né? Tipo, pô, beleza, é difícil, é muito difícil. Ninguém aqui tá romantizando e dizendo que é fácil, que é lindo, que todo dia é perfeito, que todo ensaio é incrível, que toda apresentação é maravilhosa. Cara, tem dia que você vai se apresentar pra 10 pessoas. E você vai se apresentar. Fato, é. E você vai se apresentar pra 10 pessoas e você vai ter que tirar energia e vontade de não sei da onde pra você se apresentar como se tivessem 100 pessoas na plateia. Porque tem 10 pessoas lá e é o nosso trabalho, assim.
Que é outra questão que eu bato na tecla. Cara, é muito legal ser artista? É legal pra cacete. É muito maneiro. A gente sai, a gente bebe, a gente se diverte. Fazer o que ama é um negócio maravilhoso. Só que tem responsabilidade, assim, também não dá pra levar no sentido de, vou me atrasar no ensaio. Porque é ensaio, não é trabalho, é ensaio. Eu vou falar de fazer de qualquer jeito. Tem 10 pessoas. Então eu vou fazer de qualquer jeito. Então, tipo, pra que eu vou levar a sério isso, sabe? Você comentou que já chegou a trabalhar com peças infantil. Como é que foi essa experiência, experienciar, vivenciar, trabalhar com criança? Cara, enfim, né, nessas minhas vidas, idas e vindas, eu já fui, né, eu sou professor de teatro e artes, e, enfim, eu ainda não me apresentei, a gente vai se apresentar ainda, com essa peça infantil, que é muito doido, eu sempre conto isso porque eu acho maluquice. É uma peça infantil que se chama A História dos Bichos Brasileiros, ou Onça que Espirra Não Come Carne, ou A Onça e o Gato. Sim, a peça tem 3 nomes. Maluquice. Escrita por ninguém mais, ninguém menos que Plínio Marcos. Uau. O Plínio, o cara do Navalha da Carne, a Jurilás, este mesmo cidadão escreveu uma peça infantil. E eu fiquei maluco. Eu tô surpreso. Tô de queixo caído. Cara, eu fiquei maluco, assim, eu falei, Jesus Cristo, eu falei, mano, tudo que o Plínio vai aprontar. E é uma baita peça, é uma peça que fala sobre coisas muito à frente do seu tempo. Vai falar sobre ambientalismo, vai falar sobre esse consumo tóxico que as pessoas têm, e isso é o Plínio escrevendo isso há mais de 50 anos atrás, 60 anos atrás, 70 anos atrás. Então é uma peça que é muito boa nesse sentido. E trabalhar com criança é uma loucura. Trabalhar com criança é uma doideira, porque você não sabe o que esperar. Porque criança é um bicho muito imprevisível e muito. É um poço de espontaneidade. É um poço de espontaneidade. Então, assim, se a aula tá ruim, vai falar que tá ruim. Não tem essa de malear, de vamos tentar falar de não, vai falar que tá ruim, vai falar que tá chato, vai falar que. E ao mesmo tempo que se gostar, gosta de um nível inacreditável. Então, eu dei aula, eu fui professor bilíngue. E eu já tive que apartar brigas entre crianças de nacionalidades diferentes. E era muito doido, assim, eu virei pros alunos que eu cuidava, assim, eu falei, o que tá acontecendo? Eles eram 2 brasileiros. Aí eles viraram e falaram, que essas 2 aqui, eles apontaram pra 2 meninas coreanas. Elas estão zoando a gente. Eu virei e falei, como é que você sabe que ela tá te zoando? Aí ele apontou aí, tá me zoando. E a menina tava falando coreano. E ele não sabe falar coreano. Eu falei assim, menino, que eu esqueci o nome. Eu falei, senta aqui. A gente não tá falando em português? Ele, sim. Você acha que ela tá entendendo? Ele, não. Você tá zoando ela? Ele, não. Eu falei, logo. Aí ele parou. É verdade. Aí ele falou, começou a correr. Ele esqueceu do problema. Ele simplesmente se esqueceu. Então é muito engraçado lidar com criança. E é muito diferente. Eu já dei aula também pra adultos e pra adolescentes. E é também outro universo, assim. Eu fui assistente na Escola Livre de Teatro em Santo André. E aí eu fui assistente numa turma de adolescentes, né? Dos 15 até os 17. E também é outra pegada, assim. E a gente tá falando sobre essa questão, né? Da tecnologia, de tudo ser muito rápido, de nada ter peso. Cara, os adolescentes de hoje em dia são muito diferentes de quando eu era adolescente, assim. E eu nem faz tanto tempo que eu fui adolescente, assim. Faz tipo uns 8 anos. Faz tipo uns 7 anos desde que eu tive a idade deles. E é muito diferente, é outro universo, assim. Eu fiquei, gente do céu, eu falei, meu Deus do céu, será que eu estou... Porque tem coisas da tecnologia, parece que eles já nascem sabendo. E já estão imersos nesse mundo. Eu ouvi isso e eu fiquei maluco. A minha geração foi a última geração que falou, eu vou entrar na internet, eu vou entrar no computador. Hoje em dia ninguém mais fala isso, ninguém fala, eu vou entrar na internet. Não, você só abre o celular e você tá lá. É fácil. Assim, eu fiquei, caraca, é verdade, ninguém mais fala isso, ninguém mais fala, eu vou entrar na internet. Eu vou sair da internet, não dá nem pra sair mais, a gente já tá, tipo, completamente online 100%, assim, tipo, é maluquice, assim. Ele a ponto de mandar mensagem, demorou pra responder, já tá ligando, tá tudo bem, a ver. Então, ligar já é primitivo, assim, nossa, você liga, nossa, você está em que período? Em períodos incas e os maias, assim, tipo...
pra você... Ligar é um ato de muita paixão, muito amor, muito carinho, muita dedicação. Não, e assim, é muito engraçado, né? Porque eu comentei isso com meus alunos uma vez, eu falei, não, eu tive que ligar, assim, eles, ligar? Por que você foi encher o saco da pessoa ligando? Eu falei, gente, mas ligar, eu sei que, sim, ligar tem as questões, né, de tipo, pô, beleza, você sabe o que a pessoa tá fazendo no dia dela. Que tem assuntos que o interessante é você ligar mesmo, já resolver, né? E falar. Coitado. E não, e falar, assim, porque às vezes mensagem você tem outro contexto, assim, às vezes você manda uma mensagem e a pessoa entende outra coisa, você assim, não, meu Deus, não era isso que eu queria falar, Jesus Cristo, não, é outra coisa. Então, O ligar, ele resolve. o ligar resolve, É objetivo. é o objetivo, mas não, pra eles é um negócio assim, primitivo, assim, nossa, sou homem das cavernas, seu Neandertal, você está ligando pra outra pessoa, é tipo, sim, desculpa, eu me sinto um velho, assim, eu ficando carcomido. Você dá aula de qual língua? Cara, eu dava aula em inglês. Eu dava aula em inglês e eu desenrolava, assim, né? Tem que desenrolar. E era muito engraçado falar com crianças que não eram brasileiras. Ou que não tinham inglês como a primeira língua. Então, por exemplo, eu já dei aula pra uma criança sul-coreana, pra chineses, pra japoneses, se eu não me engano. E era muito engraçado, assim, porque era o meu inglês tupiniquim, o inglês da criança sul-coreana, que, assim, mal e mal falava, inclusive coreano, falava mal inglês, e aí ficava um diálogo muito estranho, assim, parecia palhaçaria, assim, eu falava, hey, what's going on? E ela, tipo, oh, food! E eu falo, food, e logo depois, coreano. Eu falava, Jesus Cristo, food, o que tem food? Gente, meu Deus do céu, a criança quer comer, fudeu, não sei. Então era muito engraçado, assim. E também a gente opera em outro formato, assim, quando a gente tá falando em inglês, assim. Porque não é nossa língua, né? Tipo, não é nossa primeira língua. Então, isso é uma coisa que eu acho que foi o Fernando Meirelles que falou. Tem um podcast que é uma mesa redonda entre vários artistas, diretores de Hollywood, que eles vão falando sobre questões da vida, sobre política e sobre arte. E aí perguntaram, né, pra ele sobre essa questão do português, né? Tipo, como é que é você falar português, inglês E dirigir em e outra dirigir língua, em né? outra língua? E perguntaram, você prefere falar inglês ou falar em português? Ele falou, eu prefiro 1000 vezes falar em português. Porque apesar de dominar o inglês, de falar bem, falar fluente, tem palavras que só tem em português. E que cabe na minha boca e eu falo de um jeito, assim, e é muito legal ver ele falando assim, em inglês eu nunca vou poder falar jabuticaba. Não tem jabuticaba, e ele começa a repetir jabuticaba. E é muito legal, assim, porque ele fala sobre esse amor da língua dele. Porque é isso. Porque é uma questão de expressão, assim, da forma como a gente tá falando, se a gente fosse falar inglês, beleza, dava pra desenrolar? Dava, mas ia ficar meio travado, assim. E várias coisas que eu queria dizer da forma como eu quero dizer não vai sair porque não tem, O assim. mesmo sentimento, a mesma verdade. É o mesmo sentimento e expressões, assim, e essa expressividade. Isso é uma coisa muito da hora da nossa língua, assim. A gente é muito expressivo, uma coisa muito latina. A gente é expressivo, a gente fala de um jeito muito apaixonado pelas coisas, assim, e das coisas, assim. É um negócio muito maneiro. E falar disso na nossa língua, assim, né? Tipo, não meter oh, hello. Não, mano, hello cacete, mano. Aqui é nós, tá ligado? E é Pega a visão. então, Pega a visão. cara, é muito mais legal, tipo, é muito mais. E novamente, né? E dar aula de teatro em inglês era uma doideira, assim. Porque eu esqueci, às vezes, eu falava assim, gente, qualquer palavra, eu ficava só pensando. E às vezes eu me sentia meio burro, assim, porque eu olhava pra coxia. Eu tinha que, ter que falar pras crianças irem pra coxia. E eu, tipo, kids, go to é, the thing red, né? Porque a coxinha era vermelha. The thing red. Go to the red. Go to the red. Go, go, go. E assim, então era um bagulho meio tosco assim, tá ligado? Mas fluiu e sobreviveu, né? Sobrevivi, né? É aquilo, cara, a gente que é artista, a gente vai em cada situação, assim, pra gente poder... Mira e vai, né? Cara, a gente mira e vai, assim, é muito doido. Pega a visão e conjugue um verbo. Conjuga o verbo. Meu Deus. Tá, eu vou usar isso como um exercício. Tem um exercício muito bom que uma fono deu de dicção, que é basicamente isso, é conjugar um verbo. Vamos lá. Eu tagarelarei, ele tagarelará. Eu sou burro, desculpa, gente, perdão. Eu tagarelarei, tu tagarelarás, ele tagarelará. Nós tagaleraremos, vós tagalerareis,
eles tagarelarão. Aê, bravo! Excelente! Ó, bravo, bravíssimo, bravíssimo. Ah, péssimo, obrigado. Que criatividade! E é isso, ter que sair de situações, né, tipo, complicadas, né, tipo, essa é meio que a definição também pra ser ator, né, você sair de situações meio complexas, assim, da vida. E seguir em frente, o grande barato é seguir em frente, né? Exato. Teme, vai, siga. Teme, vai em frente, né, E siga. e siga. A gente tá caminhando aqui pros finalmente aqui pro final. Você quer deixar aí seus contatos, suas redes sociais, ou de repente algum espetáculo que vocês estão ensaiando, que de repente está para encerrar, fica à vontade. Se alguém quiser me acompanhar nas redes sociais, eu não sou lá o melhor ator nesse sentido de rede social, mas quem quiser me acompanhar no Instagram, que é o que eu uso mais, é o @Hideki, Hideki.Gabriel. Me segue lá. E espetáculo a gente ainda tá ensaiando, a peça infantil que eu falei do Plínio, tem outras peças de comédia que a gente vai se apresentar ano que vem, então se vocês quiserem e tiverem interesse, é só acompanhar que tudo eu vou postar. Vai mantendo o contato ali, Eu vou... que vai informando, né? Eu vou atualizando, exatamente, É. atualizando. O seu o sobrenome é com H. Isso, é com H. Hideki. Hideki. Que, teoricamente, assim, falando de uma forma técnica, sem querer, né? Técnico. Hideki é meu nome em japonês. Eu tenho 2 nomes. E quando eu descobri isso, Kleber, que eu era o João Pedro japonês, que eu era o equivalente a João Pedro, só que no Japão, que é Gabriel Hideki, eu falei, Jesus Cristo. Eu falei, meu Deus. Assim, foi cabeça explodindo, assim, quando falaram pra mim, é nome Hideki. Eu falei, caraca, eu tenho nome composto. Eu falei, meu Deus, eu tenho nome composto, assim, que maluquice. Em pleno Brasil. É Hideki, assim, a coisa mais, nossa, é a coisa mais brasileira miscigenada possível, né? Tipo, ter um nome brasileiro, um japonês, né? Namastê. Arigato. Obrigado. Eu que agradeço, Obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigado. Doar aí sua energia, sua alegria, sua vivência de vida. Muito obrigado. Eu que agradeço por ter chamado, muito obrigado mesmo. Muito obrigado, Axé. Axé, né? Teatro, E vocês, terráqueos, compartilha aí, dá um joinha, ativa o sininho. Obrigado pela audiência, por estar aqui com a gente. Um beijão no coração de cada um de vocês e até mais.